A paz do Senhor para todos. Passei aqui para perguntar se você acredita no seu milagre. Se você acredita que existe um Deus que é capaz de realizar qualquer sonho. Ainda que hoje o seu momento que você esteja vivendo seja um momento de olhar para a situação que você esteja vivendo, seja um caos, seja um vale de ossos secos. Talvez tudo que você esteja olhando hoje seja um vale de ossos secos. Talvez você me diga, Juliana, eu só estou vendo vale de ossos secos. Sabe por quê? Porque o que você tem visto é somente aquilo que os teus olhos podem te mostrar. Somente aquilo que está diante de você. Mas não deixe você ser consumido pelo que está diante dos seus olhos. Talvez tudo que você tem visto seja um vale de ossos sequíssimos. Talvez você diga, isso é improvável demais acontecer. Não existe possibilidades de isso um dia acontecer na minha vida. Porque eu não tenho condições. Mas justamente sobre isso que eu passei aqui para te dizer. O Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos exércitos, aleluia, Ele está no nosso meio. E sabe qual é o maior prazer dele? É de nos abençoar. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. Ele não olha para o que estamos vivendo hoje. Ele não olha para esse vale de ossos secos, porque para ele, diz a palavra do Senhor, para mim, nada é impossível. Porque ele tem prazer de transformar um vale que era só ossos secos em um exército grande, forte, numeroso, resistente, com armas nas mãos, disposto a lutar, a guerrear, a entrar em qualquer campo de batalha para poder tentar e conseguir resgatar as vidas que estão lá dentro de novo. É para isso que o Senhor nos levanta, nos capacita, nos encoraja. Talvez você olhe para a minha vida hoje, sabe? E diz como você conseguiu, como você está de pé. Mas eu passei aqui para te dizer que é a força de Deus, é a força do Espírito Santo. Ele conhece o desejo do nosso coração. Talvez hoje você esteja olhando para sua filha que está nas drogas, para o seu filho que está nas drogas, no vício, na prostituição, na esquina de prostituição. Talvez esteja preso lá, não consiga sair, não tem para onde sair, sabe? E talvez você esteja olhando o que o inimigo quer que você diga, não tem mais jeito para o meu filho, não tem mais jeito para minha filha, não tem mais solução para o meu casamento está destruído. Aleluia, mas eu passei aqui para te dizer, eu vim lá de trás. Eu vim de um casamento falido, de um casamento destruído, onde o Senhor reconstruiu os muros. Fechou as brechas, levantou esse muro, colocou esse muro de pé e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero te falar também que eu também vim lá de trás, de um mundo de vícios, de prostituição, onde eu estava presa em grilhões, em correntes, encadeados. Eu estava totalmente acorrentada, presa, sabe? E eu olhava para minha vida e dizia, não tem jeito para mim. Para todo mundo pode até ter chance, esperança, mas para mim não tem. Porque aos 17 anos eu comecei a dançar numa boate na Prado Júnior, em Copacabana. E ali dentro eu conheci muitas coisas. E o inimigo ele começou a iludir a minha cabeça com a prostituição, com o dinheiro, com falsas ilusões. Tudo isso, momentaneamente, uma falsa felicidade, onde ele quer nos iludir, ele quer nos enrolar, ele quer, sabe, nos deixar totalmente presos, totalmente envolvidos a cada dia mais. E aí o dono daquela boate falou, se você começar a beber, você vai ter que conseguir ganhar cliente. Se você começar a beber, você tem que fazer eles beberem para eles ver você bebendo, e você conseguir atrair esses clientes pra gente, para poder beber mais, para dar lucro pra boate. E ele começou a me induzir, ele começou a falar, se você começar a dançar, você vai ganhar mais, vai ser melhor pra você. Você vai ter mais notada e assim você vai ter mais dinheiro. Então,
a minha vida foi começando a, como diz a palavra do Senhor, né? Um abismo, ele puxa o outro. E quando a gente se vê, quando a gente se depara, a gente tá totalmente sem saída. A gente olha e não vê mais saída, porque aí você começa a se endividar por um dinheiro que você acha que você vai ter e realmente você tem. Mas só que você já tem que pagar as dívidas que você fez e aquelas que você planejou fazer lá no futuro. E é assim que o inimigo começa a influenciar. Ele vai lá, prepara o banquete, mas quem pega o banquete somos nós. A culpa não é dele. A culpa é nossa que aceita o banquete. E é assim que eu comecei a me prostituir. E assim que eu entrei para essa vida em Copacabana, aonde eu saí dali e fui para a Avenida Atlântica fazer pontos, né? Ali naquelas esquinas de prostituição, onde tinham muitas outras, milhares e milhares e milhares de meninas ali, de travestis, homens também, rapazes. E ali o inimigo ele foi começando a iludir a minha mente de que eu ia crescer, de que eu ia ficar rica ali nesse meio, crescer nesse meio, sabe? E o inimigo ele começa a nos iludir, a encher a nossa cabeça com uma esperança. E eu comecei a ficar viciada na prostituição. Foi aí que eu comecei a viciar, porque eu não sei se você sabe, mas a prostituição é um vício. É um vício, sim. Como drogas. Uma pessoa que não consegue parar. Ela fala que vai parar o momento. E é assim que eu vivia. Eu dizia, quando eu conseguir comprar uma casa para mim, quando eu conseguir dar uma vida boa para os meus filhos, eu vou parar. Quando eu conseguir comprar algumas coisas para os meus filhos, eu vou parar com isso. Sabe? Porque ali o inimigo cria uma ilusão na nossa mente de que a gente vai conseguir aquilo que a gente nunca teve. Uma infância pobre, uma menina que não podia ter coisas caras, coisas de luxo, e de repente começa a se iludir, almoçando, jantando em restaurante caro, viajando para algum lugar, dormindo em um hotel caro. Mas tudo isso é uma aparência, é uma grande mentira, uma grande ilusão que o inimigo começa a colocar na nossa mente, falando, você vai ter isso, você vai ser isso, e não vai ser coisa nenhuma. Porque tudo que o inimigo dá com uma mão, a rasteira é muito grande. Ele nos derruba rápido demais, não tem como nem a gente conseguir se levantar. Quando a gente está pensando que vai se levantar, ele vem e derruba novamente. Porque o inimigo nunca vai te dar algo que é bom, mas aquilo que Deus dá é para sempre. Ele não te oferece algo e depois ele toma de novo. Aquilo que Deus dá é eternamente, é para sempre. O que Deus dá, ele não toma, mas tudo que o inimigo dá, sempre tem alguma coisa em troca. E a prioridade dele é conseguir levar a nossa alma. Aleluia. O que ele quer, com todos os incentivos dele, com todas as maldades dele, com todas as mentiras dele, com todas as estratégias que ele vai usar de artimanhas, de coisas, de colocar a nossa vista, de colocar os nossos olhos para ver coisas, sabe, que a gente nunca vai ter, ou talvez tenha. Mas o principal que é a paz, que excede todo o entendimento, que é a paz que habita dentro do nosso coração. Porque foi aí que eu comecei a ficar presa nas ilusões de ter coisas, de querer coisas e principalmente de dar coisas para os meus filhos. Porque o principal era isso, era dar coisas para os meus filhos. Era ver eles bem, era querer poder dar para eles aquilo que eu nunca tive. Aleluia. Mas foi aí que eu comecei a ficar presa, viciada, muito viciada na prostituição, sem conseguir nunca amar uma pessoa. Eu dizia pra mim mesma, eu nunca vou amar ninguém, porque homem não presta. Eu tinha criado um muro, eu tinha criado uma barreira muito grande, onde, na minha imaginação, homem não prestava, porque eu cresci vendo muitas coisas.
E tudo aquilo que eu fui vivendo ali naquele meio de prostituição, naquelas esquinas de prostituição, eu só via homem usando mulher, nunca tendo amor, nunca passando e transmitindo um sentimento. E foi assim que eu fui ficando presa. Cada dia mais eu ficava presa. E quando eu me dei conta, eu não conseguia mais parar. Eu tentava, tinha dias que eu falava assim, hoje eu não vou. Hoje eu vou ficar em casa. Mas eu não conseguia. Quando eu via, eu já estava colocando a roupa, me maquiando e estava indo para lá, para aquela esquina de prostituição, porque parecia que tinha alguma coisa que me prendia ali. Às vezes eu chegava ali, eu não conseguia sentir exatamente nada. Eu estava totalmente destruída, mas eu tinha que estar ali. É um aprisionamento, é uma cadeia, é uma prisão muito grande. A prostituição, talvez você esteja olhando para alguém hoje e dizendo assim, essa pessoa não quer sair da prostituição. Eu já tentei tirar. Eu já fui lá na esquina de prostituição pegar essa pessoa de volta. Sabe? Mas eu quero que você coloque amor no seu coração. Para nós conseguirmos ajudar uma pessoa, a gente precisa de amor. Porque Deus é amor. O Espírito Santo de Deus, é só Ele que tem o poder de convencer a mente humana. Só Ele que tem o poder de transformar o nosso coração de dentro para fora. É só Ele que consegue arrancar alguém daquele meio, porque é um vício muito grande, como a cocaína, como as drogas mais fortes. É um vício aonde deixa a pessoa totalmente presa. E quando eu me via, eu estava ali novamente. Muitas das vezes eu perguntava, meu Deus, como é que eu consegui chegar aqui? E aonde teve uma vez que eu ouvi uma voz aonde eu se senti totalmente constrangida. Eu senti algo diferente quando eu ouvi aquela voz. Eu estava sentada, estava um frio muito grande. E a voz que eu ouvi falou nitidamente, claramente comigo. Falou, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar. Levanta e vai embora. No mesmo momento, querido, no mesmo momento eu me levantei, me retirei e saí daquele lugar. A minha colega que estava sempre comigo, ela falou, vai para onde? A noite só está começando. Tá ficando boa a noite. E eu disse, não, preciso sair daqui agora. Sabe, parecia que eu não estava ali. Sabe, é assim que o Espírito Santo ele age na vida de uma pessoa, quando tem alguém orando, porque a minha mãe sempre orou pela minha vida, ela me ajudava em oração da forma que ela podia, da forma que ela sabia. Algumas pessoas também oravam pela minha vida, sabe, eu ouvi aquela voz vindo, sabe, ao meu encontro. Foi como eu senti um impacto, sabe, dizendo, o que você está fazendo aí? Aí não é o seu lugar, levanta e sai daí. Eu saí, mas depois, no outro dia, eu voltei novamente. Porque eu já estava tão acostumada a viver naquele ambiente, a viver com aquelas coisas, que eu sentia falta de estar ali. Nem que seja para estar ali, sem fazer nada, sem sair com ninguém, mas eu queria estar ali naquele lugar. Mas eu tenho certeza que aquele foi o primeiro contato que eu tive com o Espírito Santo. Ele é tão bom, ele é tão perfeito, ele é tão agradável. Tudo que ele faz é tão maravilhoso que ele nos constrange de uma maneira tão grande, sabe? Que a gente se sente tão pequeno, que a gente se sente tão impotente, que a gente se sente, sabe, tão fora daquela realidade. Por alguns minutos eu me senti assim. Muitas das vezes também parecia que eu não era dali, realmente não era dali. Eu estava ali, mas eu não era dali. Eu estava naquela situação, mas eu não era aquela pessoa ali, eu não era. Eu era totalmente diferente daquilo. Às vezes eu me sentia
fora, sabe? Parecia que a minha mente não tava ali. Tinha pessoas que falavam, nossa, você é tão estranha. Esse lugar aqui não combina com você. Tinha pessoas que falavam isso pra mim. Esse lugar não combina com você. Você é tão estranha. Parece que você não é daqui. Você não é desse meio que a gente é. E realmente, sabe? Hoje eu tenho certeza que eu não era daquele lugar. E você também, que está ouvindo esse vídeo, tenha certeza que essa pessoa que você tem orado tanto, você tem dobrado os seus joelhos e tem clamado, acreditando, profetizando a salvação, profetizando vida a esse vale de ossos secos, profetizando vida, profetizando que essa pessoa tenha vida, receba Deus, receba o poder de Deus na vida dela. Eu não sei quanto tempo você tem orado, você tem clamado, você tem acreditado, mas eu passei aqui só para te dizer, não pare de orar, não pare de acreditar. A minha mãe orou por mim há muito tempo. Eu tenho certeza que tinham pessoas que falavam para ela, a sua filha sempre vai ser assim, principalmente as pessoas da família, né? Mas as orações dela me alcançou. As suas orações também vão alcançar a vida do seu filho, da sua filha, do seu familiar, daquela pessoa que você tem orado tanto acreditando. Como é importante você acreditar. Você precisa acreditar naquilo que você ora. Não vai ter efeito. Essa oração que você talvez esteja fazendo, não vai surgir efeito, sabe? Se você tá orando e de repente você fala uma palavra negativa, não. Você tem que ser persistente, constante em oração. Firme e constante, sempre abundante na obra do Senhor. Sempre acreditando na oração. A sua oração tem que ser constante. Você tem que colocar a sua oração e orar todos os dias. Como você toma seu café da manhã todo dia, almoça todo dia, faça desse momento de oração, sabe? O seu momento de intimidade, de particularidade seu e Deus. Como você tem já a sua rotina. Eu tenho uma rotina de almoçar todos os dias. Então você precisa ter essa rotina também, uma rotina de oração. Nós precisamos ter essa motivação que não nos deixa parar. Eu creio que o Espírito Santo de Deus me trouxe até aqui hoje para falar para você, acreditar nessa pessoa que você tem orado. Você tem que acreditar nessa oração que você tem feito. Como é importante, foi Deus que colocou essa pessoa para você poder estar orando e profetizando sobre a vida dessa pessoa. Foi Deus que colocou essa pessoa no teu caminho, na tua vida. Foi Deus que te deu essa pessoa para você cuidar. Essa pessoa está dependendo das suas orações, do seu incentivo, da tua palavra de ânimo, da tua palavra de coragem, de fé, de incentivar, de não deixar desistir, de não deixar parar. Quantas vezes eu me entreguei? Quantas vezes eu olhei para mim e falei, tudo que eu quero é morrer. Eu falava, Senhor, me mata, tira a minha vida, porque essa vida não faz sentido. Eu não quero estar vivendo isso, mas eu não consigo parar de me prostituir, Senhor. Então por que tu não tira logo a minha vida? Quantas vezes, irmãos, eu olhei para o céu e eu falei isso para o Senhor. Quantas vezes eu olhei para o céu, mas ele não levava em consideração o tempo da minha ignorância. Ele não levava em consideração o tempo que eu não conhecia. Calabarassuri, calabandurivácia. Eu passei aqui hoje, o Espírito é que me trouxe aqui para te dizer, filho, levanta e vai em nome de Jesus. Você precisa caminhar, você precisa seguir, você precisa acreditar e ser constante nessa oração. Você precisa fazer essa oração crescer como uma semente, como grão de mostarda. Você precisa plantar essa semente e regar ela em oração, e regar ela em jejum, em palavra. Traz a realidade, a existência, aquilo que ainda não exista, porque o que o inimigo quer é parar a nossa fé, paralisar a nossa fé. O que o inimigo quer é nos fazer desacreditar, é olhar para aquele vale e falar, não tem mais jeito, não tem solução ali, tá tudo perdido, aquela pessoa não muda de jeito nenhum. Eu já falei, eu já preguei para ela, eu já tirei ela daquele caminho, mas ela foi e voltou. Querido, é assim mesmo, não é que a pessoa não quer, é difícil. Tem pessoas que pode ser fácil, mas para mim, particularmente para mim, eu tô falando por mim, pra mim foi difícil sair.
Quantas vezes eu saí, depois eu voltava. Não é que eu não queria, eu queria muito. Tudo que eu queria era ter vida. Tudo que eu queria era ter uma paz. Eu procurava paz aonde não tinha paz, porque eu não conhecia Jesus. Eu conhecia ele de nome. Eu conhecia ele pelos programas de televisão, pelos vídeos que eu assistia no Orkut, que na época era Orkut. Mas eu não conhecia ele de fato e de verdade como eu conheço hoje. O meu processo, quando eu entrei para minha igreja é Igreja Batista Manaim, em Campo Grande. Se você quiser, pode entrar aí, pesquisar aí no site da igreja, lá no Google, no YouTube. Foi difícil o meu processo de libertação, foi difícil. Eu entrei, me batizei, foi rápido a minha vida e do meu esposo. Mas eu continuava ainda presa em algumas coisas, porque a minha mudança não veio da noite para o dia, foi um processo. Com 3 anos, eu me afastei novamente da presença de Deus. E para onde eu voltei? Eu voltei da onde eu saí. Mas a bondade, a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. E sabe o que meu pastor falou para mim? Você e o seu esposo são expressão da graça de Deus. Vocês foram alcançados pela graça. Isso me marcou. Aleluia. E depois eu vou terminar de contar esse testemunho para você com mais calma. Eu vou contar passo a passo. Eu quero fazer aqui no meu canal. É o Espírito Santo que me deu essa direção, essa instrução do céu, para contar aqui passo a passo como eu saí da prostituição. Passo a passo. Eu vou estar contando para você desde o início. Eu vou estar explicando algumas coisas em detalhes. Eu creio que vai alcançar vidas, que vai falar com mães e pais que estão sem esperança, sem direção, sem saber como fazer. Eu creio que isso vai alcançar muitas vidas. A prostituição, lembrando, é um vício. É como uma droga. Eu não sei se você tem orado por um filho, por uma filha que está nas drogas. A prostituição também é a mesma coisa de ser uma droga, é um vício. E eu creio que o Espírito Santo vai te dar instrução, porque ele me deu essa instrução para estar contando passo a passo como eu saí da prostituição e hoje estou aqui de pé, para a glória de Deus, firmada em Deus, com um ministério lindo, e a graça de Deus tem operado sobre a minha vida e a vida do meu esposo e da minha família. No próximo vídeo eu vou contar mais alguma coisa e eu conto com você. Se inscreva no meu canal, deixe seu like, deixe o seu comentário se você foi abençoado por essa mensagem, se você tem orado pela vida de alguém, se algo tem sido difícil para você, compartilha comigo, me fala, porque eu tô aqui para poder te ajudar, te dar alguma instrução daquilo que eu vivi, de algumas experiências que eu tive, que eu passei. Amém? Que Deus continue te abençoando. Você, tua casa, tua vida, sua família, seu ministério. Receba a bênção de Deus nesse momento, em nome de Jesus. E não se esqueça de se inscrever nesse canal. Que Deus te abençoe. Amém?